tarde. Vamos seguir com o nosso conteúdo. Hoje vamos conversar sobre uma doença que é mais comum, algo que você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar. É bem provável que vocês conheçam alguém que tenha desenvolvido a doença. Tá? Vamos conversar então sobre hanseníase. Vamos entender todo o processo da doença, da transmissão, como ela se desenvolve, toda a evolução da doença, ok? Então vamos lá. A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível e de caráter crônico, tá? Essa é uma característica muito peculiar da hanseníase, o fato dela ser crônica, tá? O que significa? O que é algo crônico? Algo que não tem cura. Então, professora, hanseníase não tem cura? Errado. Hanseníase tem cura, mas ela pode cronificar, tá? Ela pode desenvolver características que ao longo da vida daquela pessoa vai ser muito difícil ela conseguir recuperar o estado inicial dela antes da hanseníase. Tá? Ela tem uma característica de evoluindo e de degradando a vida daquela pessoa. Tá? Isso quando ela não recebe o tratamento adequado, quando a pessoa não consegue alcançar a cura. Tá? A gente vai ver com calma isso. Ainda persiste como um problema de saúde pública no Brasil. É engraçado que a hanseníase ela é uma doença assim, bem antiga. A hanseníase está aí no mundo desde muitos anos antes de Cristo, desde vários séculos. Assim, quem estuda a Bíblia já deve ter escutado falar da doença lepra. Tá? Muito falada. Lá na Bíblia fala muito dos leprosos. A gente escuta esse termo ao longo da vida, mas talvez a gente nunca tenha associado a lepra à hanseníase. Tá? E antes, ela era uma doença muito estigmatizada. Tá? Quando a pessoa ela contraía a hanseníase, ela era isolada do convívio familiar e do convívio social. Tanto que existem muitas colônias de hanseníase, que ainda estão presentes até hoje. Tá? Elas não têm mais a mesma finalidade de antes. Qual era a finalidade de antes? Isolar essas pessoas. Tá? Todo mundo que contraía a hanseníase era enviada para essas colônias e perdia o convívio com a família. Não via mais os parentes, não via mais os amigos, porque era uma doença que dava muito medo, porque é uma doença que é transmitida de uma pessoa para outra. Tá? E assim, as consequências da doença é algo que assustava demais as pessoas, que se via pessoas sem dedo, assim, sem mão, sem orelha, sem pedaço do nariz. Então, ela era uma doença que causava muitas incapacidades e deformidades. Todo mundo tinha medo. Então, quando se descobria que uma pessoa tinha hanseníase, para não contrair, se isolava a pessoa, tá? Mandava ela para bem longe, tá? Para não ter proximidade. É por isso que existiram muitas colônias de hansenianos ao longo da vida, colônias de leprosos, como era chamada. Aqui no Pará tem. Se eu não me engano, eu acho que é Igarapé-Açu. Se eu não estou enganado. É um desses interiores aqui perto, aqui, que é 1-2 horas de viagem. Eu não estou lembrando exatamente o nome da cidade. Mas eu já fui para lá uma vez na época da faculdade. Que essas colônias existem até hoje, mas nessas colônias não tem mais só paciente com hanseníase como era antes, tá? Antes era só para paciente com lepra. Hoje não. Hoje é uma cidade normal, é um bairro normal, que as pessoas, mesmo que não tenham doença, circulam tranquilamente. Mas ficou estigmatizado que esses locais, eles serviam de colônia, tá? Era para onde eram enviados pacientes com hanseníase, tá? Eles eram totalmente isolados do convívio social. E quem lê a Bíblia aí, tem trechos, versículos na Bíblia que fala desse isolamento. Tá? Fala que quando a pessoa era suspeita de ter hanseníase, ela era jogada na rua para fora lá do bairro onde ela morava para morrer sozinha, que ninguém queria ficar perto dessa pessoa com medo de se contaminar. É um bacilo. Se é um bacilo, é uma bactéria que afeta principalmente os nervos periféricos, tá? A periferia, no caso os olhos, a pele, o movimento das mãos, dos dedos, ela compromete principalmente essas áreas. A doença atinge pessoas de qualquer sexo ou faixa etária, podendo apresentar evolução lenta e progressiva. E quando não tratada, pode causar deformidades e incapacidades físicas
muitas vezes irreversíveis, tá? Por isso que se fala que ela pode ser crônica, tá? Que ela pode acabar não tendo mais cura quando o paciente deixou de fazer o tratamento no momento que deveria ter feito. Porque a partir do momento que a pessoa desenvolve incapacidade física, infelizmente, algumas situações não tem mais como recuperar. É irreversível, tá? Que nem como acontece, o paciente às vezes perder o dedo, perder assim um lóbulo da orelha. Essas áreas assim mais da periferia pode se degradar, entrar em necrose e morrer o tecido ali daquela região. E aí tem que amputar. E aí não é irreversível, né? Você amputa o dedo, você não vai mais colocar outro dedo ali para a pessoa. Não tem como recuperar o dedo dela depois que entrou em necrose. Então é complicado, assim, quando a pessoa não segue o tratamento, ela infelizmente pode evoluir para essas formas muito graves. E não deveria mais acontecer isso, porque existe tratamento para hanseníase, o remédio é de graça, tá na rede pública e todos deveriam ter acesso. Tá? Mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade é outra. Nem todo mundo tem informação para ir atrás do tratamento. Porque, às vezes, o paciente, ele tem, mas ele não suspeita que ele tem e ele não faz questão de ir atrás do tratamento. Então, falta para esse paciente informação. Tá? E no Brasil tem muito desses casos, tá? Não deveria mais ter, devido à estratégia de saúde da família, devido ao SUS, não era mais para ter esse tipo de caso. Mas é devido à falta de acesso de muitos brasileiros, pessoas que moram no interior, que falta informação, infelizmente ainda acontece. Diante desse cenário, o Brasil é classificado como um país de alta carga para a doença, ocupando o segundo lugar na relação de países com maior número de casos no mundo, estando atrás apenas da Índia. Tá? Então, infelizmente, a hanseníase é uma doença muito predominante aqui no Brasil. A gente só perde para a Índia, tá? Porque se a gente ganhasse da Índia, também ia estar muito mal. Porque a Índia tem uma população, eu acho que é 7 vezes a população do Brasil. E assim, infelizmente também na Índia tem toda uma questão cultural que impede o progresso científico. As pessoas não têm tanta informação, porque elas se deixam levar muito pela questão da religião, da cultura, e acabam negando algumas informações científicas. Então, por isso que muitas doenças, principalmente infecciosas e parasitárias, são comuns da Índia, e os dados são muito altos porque a população é muito grande. Tá? Então, o Brasil está em segundo lugar depois da Índia, é quase que como se ele estivesse em primeiro. Tá? Porque se ele ganhasse da Índia, como eu falei, era porque ele estaria muito mal. Mas ele está em segundo lugar atrás dela, também não deixa ele numa posição melhor, não. É algo que é muito presente ainda no Brasil, tá? Mas a maior porcentagem dos casos evolui bem, tá? O paciente se recupera sem complicação, mas ainda há aquela pequena porcentagem que, infelizmente, evolui para a cronicidade. Tá aqui um mapa da proporção da hanseníase no Brasil. Aqui o verdinho representa os homens, o lilás representa as mulheres. Então, o que a gente percebe que ela acaba acontecendo um pouquinho mais em homens do que em mulheres. Tá? Há uma maior prevalência no gênero masculino. E assim, olha, observem que a hanseníase está presente, olha, dos 0 anos até 80 anos ou mais. Ou seja, ela está presente em toda a faixa etária. E podem perceber que a proporção aqui dos casos é quase que equivalente. Tá? Olha aqui na idade de 0 a 4 é proporcional de 5 a 9, que é quase o mesmo tamanho que de 10 a 14, que é quase o mesmo tamanho de 15 a 19. Então, não existe uma faixa etária que ela está mais presente. Ela está em todas e na mesma proporção, com muitos casos. Olha o próximo gráfico. Aqui é a presença da hanseníase de acordo com as regiões do Brasil. Bora lá. A região norte, cadê? Qual é o norte? Aqui o norte é o cinza. Então, olha só, um dos gráficos que aparece primeiro é justamente o cinza, que são os casos de hanseníase na região norte. Nós estávamos no topo, tá? Até 2012. 2012, nós éramos a região que mais tinha casos de hanseníase, e aí ela foi decrescendo, tem decrescido ao longo dos anos, mas olha só, a partir de 2018 ela começou a crescer novamente.
Ainda não vi os dados mais atualizados. Não sei se agora em 2021, se ela chegou a ultrapassar esse daqui da linha azul. O da linha azul é da região centro-oeste. Tá? Da região centro-oeste tinha uma estabilidade, mas quando chegou lá em 2015 teve um pico, depois caiu e voltou a subir de novo. Em 2018 estava crescendo o número de casos da região centro-oeste. Terceiro lugar, região nordeste, que mantém uma estabilidade no número de pacientes. Cadê? A vermelhinha é a região sudeste, tá? Sudeste e sul, que é vermelha e é verde, podem perceber que é o menor número de casos e assim mantém uma estabilidade. A média de casos no Brasil é essa linha preta, tá? Que também mostra que mantém sempre uma proporcionalidade. A gente mantém o número de casos sempre naquele valor, tá? Não ganhamos mais casos e nem perdemos, mantemos a estabilidade, tá? Então não temos não tem surgido tantos novos casos assim, mas também todo tempo tem caso, tá? Não é aquela situação, não apareceu mais casos de hanseníase, não, infelizmente sempre tem casos, só que mantém sempre a mesma proporção. Então vamos entender o que é a doença. É uma doença crônica, né? Infecto-contagiosa. Crônica quando o paciente não trata. Tá? Crônica porque ela vai gerar várias debilidades. Causada pelo Mycobacterium leprae. Por isso que o nome, para outras pessoas, é lepra, tá? Porque lembra o nome da bactéria. Tá? E como é essa bactéria? É um bacilo álcool-ácido resistente. Que esse conceito ele não é muito importante para a gente, essa questão de ser álcool-ácido resistente. Tá? Isso não vai interferir na vida de vocês. Isso é mais para quem trabalha em laboratório, essa informação, que significa se você jogar álcool e ácido nessa bactéria, ela vai reagir. Tá? E aí você consegue identificar qual é a bactéria por conta dessa composição. Tá? Pra gente é só uma questão de informação, não vai afetar nosso aprendizado. Eu explicar para vocês em detalhes o que significa ser álcool-ácido resistente. É um parasita intracelular obrigatório. Meninos, percebam que o tempo todo eu estou falando conceitos para vocês que eu dei lá na primeira aula. Tá? Então, esses conceitos de parasita intracelular obrigatório, não vou explicar em detalhes porque está lá na nossa primeira aula, mas o que a gente pode entender? Que essa bactéria, ela é parasita. Então, se ela é parasita, ela é o que causa doença, porque o que é ser parasita é você gerar um desequilíbrio no corpo daquela pessoa, intracelular obrigatório. Ele só está vivo se ele estiver parasitando alguém, tá? Ele não sobrevive fora do organismo de um ser humano, tá? Ele precisa estar parasitando para poder sobreviver, tá? Por isso que ele é obrigatório. Se ele não parasitar, ele não consegue viver. Infecta nervos periféricos. Essa característica é o principal responsável pelas deformidades. Tá? Se acontece várias deformidades na hanseníase, é por conta dessa característica, porque ela infecta nervos periféricos. E assim, quais são os nervos periféricos? Já comentei com vocês, principalmente aqui das extremidades, das mãos, dos dedos, dos pés, principalmente aqui do olfato, do paladar, da visão. Esses são os nervos periféricos. Então, o bacilo ele vai lá atuar nessas áreas e acaba comprometendo essas áreas. Então, se ele atuar no nervo que tem conexão com a visão, o que ele vai comprometer? A visão da pessoa. Com o olfato, vai comprometer o quê? O olfato da pessoa e o nariz da pessoa. Tá? Por isso que tem assim, umas sequelas muito delicadas causadas pela hanseníase por conta dela infectar justamente esses nervos. Tá? Importante vocês diferenciarem o que significa cada característica do bacilo. Porque se eu perguntar para vocês, a característica da hanseníase de gerar deformidade é causada por conta a resposta seria por conta de infectar nervos periféricos. Por isso que gera as deformidades. Possui alta infectividade. Significa que infecta grande número de pessoas. Ela é uma doença infecciosa e transmissível e contagiosa. Tá? O que significa que é muito fácil transmitir e contaminar as pessoas. Diferente das outras doenças que eu conversei com vocês recentemente, como febre amarela, malária, leishmaniose, que eram doenças que você precisava de um vetor. O
quem era o vetor nesses casos? Era o mosquito. Então, você precisava do mosquito para poder transmitir a doença. Aqui, você não vai precisar do mosquito. Aqui é transmitido de pessoa para pessoa. Tá? Então, é muito fácil transmitir, porque nos outros casos, você precisa ter um mosquito. Então, se você consegue eliminar o mosquito, você elimina a doença. Aqui não. Aqui é de ser humano para ser humano. E assim, por isso que possui alta infectividade, porque é muito fácil contaminar as pessoas. A hanseníase, ela é transmitida pelo ar. Então, se você está num ambiente em que tem uma pessoa contaminada e ela está tossindo muito, ela está liberando esse bacilo no ambiente e você está inalando através da respiração. Então, se você só chegar perto de uma pessoa com hanseníase e ela começar a falar perto de você, você já está entrando em contato com o bacilo e você já está se contaminando. Então, é muito fácil transmitir. Por isso que ela possui alta infectividade. Mas também ela possui baixa patogenicidade, o que significa que poucos adoecem. O fato de você se contaminar não significa que você vai ter a doença, tá? São duas coisas diferentes, tá? Muitos de nós com certeza entrou em contato com Covid, com corona no caso, né? O Covid é a doença, com coronavírus. Só que nem todo mundo que entrou em contato com o coronavírus desenvolveu a doença, tá? Porque, assim, hoje é quase impossível tu não ter tido contato. Mas você pode não ter tido a doença, que nem foi o meu caso. Eu tive contato com muitas pessoas que estavam com Covid, mas eu não adoeci. Por que eu não adoeci? Porque não se desenvolveu no meu organismo, tá? Ele não conseguiu causar doença, causar de fato infecção. Então, quando eu digo que tem alta infectividade, não significa que está causando infecção, significa que está contaminando. Contamina muita gente, é isso que significa infectividade. Mas entre contaminar e causar doença são dois fatores diferentes, tá? Porque como eu sempre bato para vocês nessa questão, que o fato de desenvolver a doença vai depender de vários fatores, né? Da sua imunidade, como é a sua genética, do seu comportamento, tudo isso vai influenciar se vai ou não desenvolver a doença, tá? E quando causa a doença, a gente dá outro nome, a gente chama de patogenicidade, tá? Se um bacilo, uma bactéria, um vírus, eles tiverem alta patogenicidade, significa que eles causam muito a doença. Baixa patogenicidade significa que causa pouco a doença. Como assim, professora? Deu um nó na cabeça de vocês. Vamos lá devagarzinho. Como eu falei, alta infectividade significa que é muito fácil contaminar, que você acaba contaminando várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Uma pessoa com hanseníase pode contaminar, sei lá, 10 pessoas de uma só vez. Como? Estando no mesmo ambiente, num ambiente fechado, sem janela, com ar-condicionado, como acontece muito, né, em salas de aula, locais fechados que a gente vai, restaurante, shopping, loja, que você vê aquele ambiente ali fechado, o ar-condicionado está ali fazendo circular o ar, e se você tiver uma pessoa ali dentro com hanseníase e essa pessoa tossir, ela vai estar liberando bacilo ali no ambiente. E que todo mundo que estiver ali vai estar inalando esse bacilo, tá? Se tiver 10 pessoas, então as 10 pessoas vão estar se contaminando. Mas não é porque a pessoa inalou o bacilo que automaticamente ela vai ter a doença. Não, muito pelo contrário. São poucas pessoas que vão adoecer. Por quê? Porque o Mycobacterium leprae, ele tem baixa patogenicidade. Não é pelo fato que ele entrou no teu organismo que automaticamente você está doente. Muito pelo contrário. Com certeza a gente já entrou em contato com esse micobactério em algum momento da nossa vida. É pouco provável que nunca tenha entrado. Geralmente a gente entra muito em contato com esse micobactério. Por quê? Como eu falei, ele está no ar. Tá? Então você entrou no ambiente que está com Mycobacterium leprae, você vai inalar e se contaminar. Agora, se vai ter doença, isso é outra questão, tá? Porque na maioria das vezes, digamos em 80% dos casos, a gente não desenvolve a doença, tá? Por que a gente não desenvolve? Porque tem baixa patogenicidade.
Então, as chances de você se contaminar e ter a doença são pequenas. Ok? Quando é que vai causar a doença? Quando você fica muito tempo perto daquela pessoa infectada. Porque aí você vai estar inalando muitos bacilos. E causar a doença tem a ver com a quantidade de bacilos que você inalou. Se você inalou poucos bacilos, então o teu organismo vai conseguir combater sozinho esses bacilos e vai destruir a bactéria e você não vai ter a doença. Mas se você inalar muitos bacilos, é provável que o teu sistema imunológico não dê conta de combater sozinho eles. Aí vai precisar do quê? De medicamento. Tá? E quando é que precisa de medicamento? Quando você começa a desenvolver os sintomas. No caso, quando você desenvolve a doença. Ah, como é que eu vou saber se eu contrai muito ou pouco bacilo? Isso tem a ver com quanto tempo você passou ao lado daquela pessoa doente. Tá? Geralmente, você pega a hanseníase quando você tem muito contato. Quais são as situações que você tem muito contato com a pessoa? Quando você mora com a pessoa. Tá? Por isso que quando a gente atende paciente com hanseníase, a gente faz toda uma investigação e perguntamos logo quantas pessoas moram com você. Porque a gente pede para que essas pessoas vão lá no posto com a gente fazer atendimento também, para a gente investigar se de repente essa pessoa também não está com hanseníase. Porque você transmite hanseníase por muitas horas que você passa ao lado daquele indivíduo. Que no caso acontece o quê? Com esposa, filhos, mães, irmãos, que você passa o dia inteiro em casa, né? Atualmente, a gente tem passado muito tempo na nossa casa, convivendo muito com essas pessoas, e aí a gente acaba contaminando essas pessoas. Essas pessoas acabam ingerindo é só uma forma, eu posso dizer, uma forma grotesca de falar, porque não é ingerindo, é inalando, tá? Como vem aqui pelo ar, a gente vai estar inalando essas bactérias. E aí, quando inala, entra no nosso organismo, se entrar uma quantidade muito grande, aí sim há uma grande chance de ter a doença. Certo? Então, assim, muitas vezes a gente convive com pessoas que estão com a doença, a gente nem sabe, ou que estão transmitindo, e depois a gente descobre que a pessoa está com a doença. Aí você fica com medo. Ai, meu Deus, será que eu peguei? Será que não? Tudo vai depender de como você se expôs ao lado dessa pessoa. Eu passava muito tempo do lado dessa pessoa. Ela passava muito tempo conversando comigo, falando muito próximo de mim. Se sim, aí a chance de você ter se contaminado é grande. Mas, como eu já falei, não é porque você se contaminou que automaticamente você tem a doença. Tudo vai depender do teu sistema imunológico. Eu tive um irmão que ele teve hanseníase, assim, recentemente que eu digo, acho que já tem uns 10 anos isso. Ele pegou hanseníase, mas assim, foi só ele. Ele não morava aqui em casa, mas ele sempre estava aqui em casa, então a gente não tinha uma convivência tão próxima assim. Quando ele vinha aqui, ele ficava um pouquinho, a gente não ficava assim do lado um do outro, grudado no outro. E eu não peguei, pelo menos eu não tive a doença, né? Porque pegada é bem provável que eu tenha pegado. A mesma coisa em relação à família do meu irmão. Ele tinha esposa, tinha filhos e ninguém desenvolveu. Foi só ele que desenvolveu. Ele que estava com o sistema imunológico mais fragilizado. Tá? Então você não precisa se desesperar. Porque, como eu falei, já que é transmitido pelo ar, é muito fácil você se contaminar. Mas é muito fácil também você não ter a doença. Isso é o mais comum. Reservatório da doença, onde essa bactéria fica armazenada. Quem é que guarda essa bactéria? É só o ser humano. Como eu falei lá nos primeiros slides, é uma bactéria obrigatória, tá? Ela é um parasita obrigatório. Ela só sobrevive dentro do homem, tá? Se ela estiver do lado de fora, ela não consegue sobreviver. As bactérias que a gente libera no ar, essa bactéria ela precisa chegar o mais rapidamente possível na outra pessoa, porque ela não vai conseguir ficar ali no ar por muito tempo, porque ela vai morrer. Ela não sobrevive no ambiente, ela precisa de um organismo vivo. Então a gente tossiu, eu liberei o bacilo e esse bacilo vai tentar de todas as formas chegar logo em outra pessoa. Ele vai sair desesperado tentando encontrar outra vítima. Que ele pensa: meu Deus, eu não posso ficar aqui no ar muito tempo, eu vou morrer, eu preciso urgentemente de
um corpo, preciso de uma célula viva, tá? Então ele sai desesperado à procura de uma célula viva, tá? Se ele encontrar um ser humano na frente dele, ele entra pelas vias aéreas e fica lá no corpo armazenada. Tá? Por isso que nós somos chamados de reservatório, porque você pode estar ali com vacilo e ele não causar doença nenhuma em você, tá de boa, tá? Mas você pode transmitir para outra pessoa e nessa outra pessoa ela pode vir a ter a doença. Por quê? Sistema imunológico, como eu já falei. Modo de transmissão. Como é que se pega a hanseníase? Através de outra pessoa com hanseníase, na forma infectante da doença multibacilar, tá? A gente vai ver que existem duas formas de hanseníase. Então, uma delas é a multi. Tem a pauci e tem a multi. O que significa multi? Multi. O que é algo multi? Pensa no prefixo multi de multiplicação, multiplicar. Quando você multiplica alguma coisa, o que acontece? Aumenta. Né? Se eu multiplicar o meu salário, ele vai aumentar. Então, o que é uma multibacilar? É que é muito multiplicada. Como assim? É muita bactéria. Casos multibacilares significa que essa pessoa está com muitas bactérias no corpo dela, no organismo dela. É muito bacilo. Então, se tem muito bacilo, quando ela falar ou quando ela tossir, ela vai estar liberando esse bacilo, porque é muito bacilo no corpo dela. Então, eles vão acabar saindo na fala. Quando eles saem pelas vias aéreas, aí sim eles contaminam outra pessoa. Tá? Então, o que contamina é a forma multibacilar, porque tem a forma pauci. Na pauci é de poucos bacilos. Então, se tem poucos bacilos, no momento da fala ou da tosse, aquele indivíduo ele não vai conseguir liberar esses bacilos. Tá? Só vai conseguir liberar se for múltiplo, porque é muito bacilo. Pensa que a pessoa está infestada de bacilos. Eu não sei se alguma vez na vida vocês viram alguém infestado de verme. Tá? Eu já presenciei algumas situações quando eu era criança, de ver outra criança infestada de verme. O que acontece? Quando ela está muito cheia de verme, as vermes começam a sair. Por onde a verme começa a sair? Geralmente nas fezes, geralmente pelo ânus da criança. Tá? A criança por todos os buracos, né? Por todas as mucosas, pode sair a verme quando ela está muito infestada. A mesma coisa a hanseníase multibacilar está tão infestada que esse bacilo ele vai sair e precisa sair do corpo dessa pessoa. E vai sair por onde? Pelas vias aéreas, pela fala, pela tosse. E como é que contamina? Pessoa a pessoa. Os bacilos são eliminados pelas vias aéreas por meio de contato próximo e prolongado. Tá? Aquilo que eu falei, você precisa estar ali, bem próximo da pessoa, conversando com a pessoa e ficar muito tempo ali conversando. Tá? Mas esse muito tempo, gente, não é só questão de horas, é questão de dias. Tá? Você passar dias e dias próximo da pessoa ali, contato muito prolongado. Por isso que eu falei que é mais comum você pegar de uma pessoa que você convive, que está ali na sua casa, que está o tempo todo perto de você. Porque isso sim configura contato próximo e prolongado. Não sei se vocês trabalham, como é no trabalho de vocês. Se tem alguém que fica muito próximo de vocês e vocês passam muito tempo lá dessa pessoa, tipo o dia inteiro, né? Muita gente trabalha o dia todo. Então, se você trabalha, digamos, como atendente, e aí são vários atendentes, um do lado do outro, uma mesinha do lado da outra. Se tiver uma pessoa do seu lado que está com hanseníase, então ali vai configurar um contato próximo, e se vocês passam o dia inteiro trabalhando, vai ser próximo e prolongado, né? O que aumenta as chances de contaminação e de doença. Tá? Porque quanto mais tempo você passar ao lado de uma pessoa infectada, mais bacilo você vai contrair e maiores as chances de você desenvolver a doença. Período de incubação, em média, de 2 a 7 anos. Gente, anos! Olha só, você contrai a hanseníase, o bacilo, e você pode ficar até 7 anos com ele incubado no teu corpo. Ou seja, todo esse tempo aí ele vai estar sem causar doença. Olha, e é em média de 2 a 7. Então, geralmente, a partir de 2 anos é que você começa a manifestar os sintomas. É muito tempo. Né? Você contrai e olha só, a pessoa 5 anos depois que você vai manifestar, é porque a tendência é esse bacilo entrar em equilíbrio com o teu corpo. Não sei se vocês lembram da nossa primeira aula, que eu falei para vocês
que o objetivo do parasita não é a morte da pessoa. O parasita, ele não quer adoecer. Porque ele pensa o seguinte, se eu adoecer essa pessoa, ela não vai mais conseguir me fornecer os meus nutrientes. E eu estou me alimentando através dessa pessoa. Tá? Ele não quer adoecer, muito menos matar. Se o organismo que ele está ali parasitando morrer, pior para ele, que ele morre junto. Pensa no bebezinho. Porque o bebê, ele é um tipo de parasita. Pensa na mulher grávida. É a mãe que libera todo o alimento para esse bebê que está ali na barriga dela. Se a mãe morre, não vai chegar mais os nutrientes, o bebê vai morrer junto. Se a mãe adoece, também não vai chegar os nutrientes da melhor forma para esse bebê, e esse bebê também vai adoecer, também vai ficar fraco. Então, a mesma coisa aqui dos parasitas. O parasita, ele não quer que o indivíduo morra. Ele não quer que ele adoeça, então ele vai fazer todo o possível para manter em equilíbrio. Ele vai tentar ficar ali, naquele corpo, sem causar dano. Só que nem todos conseguem essa proeza. A hanseníase consegue por um bom tempo. Olha aqui, até 7 anos ela consegue manter esse equilíbrio. Quando é que esse equilíbrio é quebrado? Quando o sistema imunológico dessa pessoa fica fragilizado. Tá? Quando ela começa a não se alimentar direito, começa a dormir pouco, fica cansada, estressada, tudo isso enfraquece o sistema imunológico. Aí é nesse momento que começa a aparecer os sintomas, tá? Porque o normal, ela vai ficar ali com aquele bacilo no corpo dela, de boa, tranquila, não vai nem saber que tem hanseníase. Como definir uma pessoa suspeita de hanseníase? Como eu saber que essa pessoa pode ter ou não hanseníase? Considera-se caso de hanseníase a pessoa que apresenta um ou mais dos seguintes sinais, a qual necessita de tratamento com polioquimioterapia. Tá? Essa polioquimioterapia são os antibióticos. Por que poliquímio? Porque é muito antibiótico. É uma cartela assim cheia de remédio que você vai tomar só de uma vez. É um tratamento assim bem pesado, gente, cheio de reação, porque antibiótico por si só já causa reação. Um antibiótico. Agora imagina vários antibióticos, tá? Infelizmente gera muito mal-estar. É muito desgastante para a pessoa fazer esse tratamento, falando do medicamento, que ele é forte. Então, por isso que muitas pessoas acabam interrompendo o tratamento porque não dão conta de tomar tanto remédio. Tá? A gente já vai chegar no tratamento. Bora primeiro para a definição de caso. Quando é que eu sei que uma pessoa está com suspeita de hanseníase? Quando ela tem lesões ou áreas da pele com alteração da sensibilidade térmica ou dolorosa ou tátil. Você vê uma área ali na pele daquela pessoa, tem alguma coisa ali estranha naquela área. Tem uma mancha, né, uma mancha branca, e você, quando passa a mão, você sente que não tem a mesma consistência da pele da pessoa. Tá? Você sente ali que é diferente aquela lesão. Tá? Não é uma ferida, tá? É uma mancha, mas você passa a mão, você sente, tipo ela meio rugosa, não sente lisinha igual é a pele. E aí você passa a mão ali naquela mancha e a pessoa não sente. Você toca lá aquela mancha e a pessoa não sente. Tá? Você aperta, né? Mulheres que têm a unha maior, você pode colocar a sua unha ali, apertar e a pessoa não sente. Tá? Então, a primeira suspeita de alguém ter hanseníase é ela ter uma lesão que ela não tem sensibilidade. Você toca, você cutuca, você fura e a pessoa não sente. Tá? Você pode colocar uma coisa quente ou uma coisa fria ali naquela área e a pessoa não sente. Na lesão, a pessoa não sente. Tá? Mas é claro que ao redor da lesão, nas áreas próximas, ela sente. Mas ali, onde está aquela mancha, a pessoa não sente. Espessamento de nervos periféricos, associado a alterações sensitivas ou motoras ou autonômicas. Lembra que eu falei que o bacilo, ele infecta justamente os nervos periféricos? O que vai acontecer com esses nervos? Espessamento. Ele vai ficar grosso. E essa grossura deles, tendo sido aumentada, vai gerar alterações sensitivas, ou seja, ele vai perder a sensibilidade. Não só sensitivas, como motoras. Ele vai ter dificuldade de movimentar aquela área. Tá? Acontece muito nas mãos. Paciente com hanseníase que está há muito tempo com hanseníase, ele não consegue mais movimentar os dedos. Tá? Então, ele fica com essa alteração motora
ali naquela área. Presença de bacilos Mycobacterium leprae confirmada na baciloscopia de esfregaço intradérmico ou na biópsia de pele. A gente vai fazer uma cultura desse paciente, a gente vai pegar ali um suave. Quem não sabe o suave, ele é tipo um cotonetezinho que a gente pega. Se teve alguém aqui que fez teste de Covid, o teste de Covid ele é feito com o quê? Com o suave. Pega o suave, coloca aqui no nariz da pessoa, nas narinas, e ali faz uma coleta. Tá? Aqui é a mesma coisa, a gente vai pegar um suave, que é tipo um cotonete específico para isso. E a gente vai esfregar ali na área de lesão, esfrega bem, para que o suave ele consiga tirar algum pedaço ali daquela lesão, que é justamente para fazer uma investigação microbiológica, para saber se tem um bacilo ali naquela lesão. Ou então pode fazer uma biópsia, né? Tira um pedacinho ali da lesão, para poder mandar para laboratório, fazer uma análise, para investigar se tem bacilo ali naquela área. Quais são as manifestações clínicas? As manifestações clínicas da doença estão diretamente relacionadas ao tipo de resposta e ao Mycobacterium leprae. Tá? Nós temos 4 tipos de manifestações clínicas. A forma indeterminada, a forma tuberculose, a forma dimorfa e a forma vichorviana. Então, vamos ver rapidinho o que é cada um desses tipos de hanseníase. O que é a forma indeterminada? Estão vendo aqui essa mancha grande aqui no braço da pessoa? Então, na forma indeterminada, a gente tem essas máculas, que a gente chama, que aparecem principalmente em braços, nádegas, coxa e tronco, tá? É uma coisa assim bem visível, aquela mancha branca, mais comum que a gente vê. Aquela mancha ali que você percebe que não é o mesmo tom de pele da pessoa. Aqui ó, tem diferença entre o tom de pele da cor natural da pessoa. Então, você vê essa mancha, tá? É a forma indeterminada. E a forma tuberculose? A forma tuberculose, ela não tem a mesma cor que a forma indeterminada. Na forma tuberculose, ela é um pouquinho mais avermelhada. Aí ela causa também outros sintomas além da mancha. Ela pode causar alopécia, que é queda do cabelo. Ainda mais, olha só, nesse caso aqui, cadê? Trazer a setinha para cá, forma tuberculose. Podem perceber que ela está localizada aqui próxima da sobrancelha do couro cabelo da pessoa. Então, aqui ela vai provocar também queda de cabelo. Aqui ela tem poucos bacilos. Estão vendo aqui embaixo, esse círculo aqui, não é bem um círculo, né? Mas esses pontinhos vermelhos aqui que eu estou mostrando para vocês, isso classifica a questão de bacilos. Se tem muito ou pouco bacilo. Então, aqui na tuberculose, nós temos poucos bacilos. Ou seja, isso é bom, porque não tem tanta bactéria aqui no corpo da pessoa. Aí a dimorfa, ela aumenta um pouco a quantidade de bacilos, e a vichoviana é muito bacilo. Tá? Na vichoviana, a pessoa está muito infestada pela hanseníase. E na forma dimorfa, também ela tem um aspecto mais avermelhado, tá? Perceba, olha só, essas duas lesões são diferentes dessa primeira que eu mostrei aqui da forma indeterminada. A forma indeterminada ela é mais esbranquiçada. Na forma tuberculose dimorfa, ela é assim mais avermelhada, tá? E aqui a gente tem a forma vichoviana. Na vichoviana é muita lesão, tá? Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, tudo isso, cada pontinho desse é uma lesão diferente. Tá? Fica várias feridas no corpo da pessoa, tá? Perceba assim que nas outras formas a gente vê aqui uma lesão aqui, outra ali. E aqui apareceu essa lesão no braço. Não tá mostrando o resto da pessoa, mas pode ser só essa lesão, a única que ela tem. E aqui na forma tuberculose, aí pode aparecer mais, tá? Temos aqui uma lesão aqui na testa, pode ter outra no peito, outra na costa. Na forma dimorfa também aumenta o número de lesões. Agora, na forma vichoviana, é muita lesão. A pessoa está cheia de lesões pelo corpo inteiro.
Tá? Que a gente vê aqui nessa imagem vários pontinhos, cada pontinho desse é uma lesão. E aqui ainda tá pequeno, mas tem algumas imagens na internet que a gente encontra que o rosto da pessoa tá cheio de feridas. E aqui nessas primeiras imagens, até que é uma ferida assim, digamos, assim, não é tão feia. Mas na Virchoviana, ele faz umas feridas muito feias no rosto da pessoa, no corpo. E o que a gente percebe aqui na Virchoviana? Olha só os bacilos, tá vendo essa imagem aqui que tá a minha setinha? Cada pontinho desse rosinha é um bacilo. Então, a forma Virchoviana, ela tem muito bacilo se comparada com as outras formas. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa está muito infestada da bactéria. Quanto mais infestada ela tiver, mais vai acontecer o quê? Mais ela vai liberar no meio ambiente, mais ela vai liberar no ar essa bactéria. Então, ela vai se tornar extremamente contagiosa. Quem tem esse tipo de hanseníase está disseminando hanseníase por todo lugar que ela passa, porque ela está cheia de bacilos no organismo inteiro dela. É muito bacilo, é muita bactéria circulando no corpo dessa pessoa. E aí, toda vez que ela para falar com alguém, ela já está liberando bacilo e a outra pessoa já está sendo contaminada. E a forma virchoviana é a forma que mais causa a doença. Por quê? Porque, como eu falei, como ela libera muito bacilo, e eu falei para vocês que desenvolver a doença tem a ver com a quantidade de bacilos que você se contamina. Então, se você chegar perto de uma pessoa que tem essa forma virchoviana e ela falar com você, ela vai estar liberando uma quantidade assim, infinita de bacilos e você vai estar inalando, se contaminando e logo vai desenvolver a doença, porque foi muito bacilo que você se contaminou. Tá? Aqui entrando em detalhes, como é cada uma delas. Hanseníase indeterminada. Costuma ser apenas uma lesão de cor clara. Tá? Você vê ali aquela manchinha que está mais clara que a pele da pessoa. Você vê que claramente que é uma mancha. Aí você pode pensar numa micose, né? Qualquer outra coisa, você não vai pensar na hanseníase. Quando é que você vai pensar na hanseníase? Quando começar a apresentar distúrbio de sensibilidade. Lembra que eu falei, você tocou, você apertou ali naquela área e a pessoa não sente nada? Tem alguma coisa estranha, porque é pra gente sentir. Principalmente quando é muito na periferia. Tipo, braços, mãos. Nessas áreas são as áreas que a gente tem a maior sensibilidade. Então, tem que sentir. Se você tocar, você apertar, você cutucar ali naquela área da pessoa, ela não sentir, então tá estranho isso. Aí é um forte indício de ser hanseníase. É uma mácula solitária. Solitária porque é só uma, não tem várias outras manchas. Mal definida, olha aqui. Vocês percebem que ela não tem um contorno bem definido? Tá? Aqui, olha aqui pela beirada como é uma coisa assim meio irregular. Tá? Mal definida. E as áreas circunscritas de pele possuem aspecto normal. Podem olhar para fora da mancha. Fora da mancha você vê a pele da pessoa íntegra, normal, sem nenhuma lesão, aparentemente sem nada, podendo ser acompanhadas de alopécia ou anidrose. A alopécia é a perda de cabelo, a anidrose é a perda da capacidade de transpirar. Tá? A pessoa não consegue transpirar como antes. Isso até que parece bom para algumas pessoas, principalmente para mim. Eu sou uma pessoa que eu transpiro muito, tenho hiperidrose. O que é hiperidrose? Excesso de transpiração. Então, eu suo muito. A anidrose é o contrário, a pessoa não transpira, a pessoa não sua. Isso é maravilhoso, pode parecer pelo menos, né? Eu adoraria transpirar bem menos do que eu transpiro. Ainda mais morando numa cidade quente, igual a Belém, é horrível para mim. Assim, rápido a minha blusa fica molhada, rápido eu fico molhada, fico com a roupa encharcada. Gente, vocês têm que me ver quando eu for dar aula presencial para vocês. Vocês vão ver essa cena, ainda mais que à tarde é um calor infernal. E assim, eu começo a suar, começo a transpirar, minha cara fica molhada, minha roupa fica molhada, é totalmente desconfortável. Mas quem tem anidrose é o contrário, não transpira, né? E pode parecer muito bom, só que é ruim para a pessoa. Por quê? Porque ela fica retendo calor. Porque a transpiração é uma forma de hidratar o corpo. Se a gente está numa área quente, a gente começa a transpirar para hidratar nosso corpo. E a pessoa que não tem anidrose, ela não vai ter isso, ela não vai ter essa hidratação e o calor meio que vai ficar retido no corpo dela. E ela vai acabar sentindo até mais calor, porque ela não consegue liberar esse calor através da transpiração.
tá? Então, o paciente com hanseníase pode ter anidrose também, pode ter problemas para liberar esse suor que não é bom, tá? Ao contrário do que a gente pode pensar. Eu adoraria não suar, mas assim, eu sei que não é bom, tá? É desconfortável também para o organismo, porque a gente precisa liberar esse calor. Hanseníase tuberculose é a forma mais benigna, tá? Possui poucas lesões, se não só uma. Tá? Nesses primeiros casos aqui, geralmente é só uma manchinha, tá? Por isso que muitas vezes a pessoa não dá tanta importância, que ela vê, uma manchinha aqui, vou passar uma pomada e vai sumir. Aí ela fica passando a pomadinha e não some. Aí depois de muito tempo que ela fica, será que é outra coisa? Tá? Então, quando a gente vê só aquela manchinha, aquela coisinha clara na pele, ela tá diferente aqui, sei lá, posso ter manchado no sol, alguma coisa assim. Mas qual é o diagnóstico assim, diferencial da hanseníase em relação a qualquer outra doença de pele? É a sensibilidade. Tá? Se você vê uma mancha, toca logo nela. Tocou, você sentiu? Então não é hanseníase. Tá? Porque se aparecer uma mancha, você tocar e você não sente o que você está tocando, suspeita de hanseníase. Tá? Então, hanseníase tuberculose, forma mais benigna, com poucas lesões, se não única, possui lesões com limites bem definidos e pouco elevados, com ausência de sensibilidade. Olha aqui, novamente, ausência de sensibilidade. Contornos bem definidos. Aqui, tá vendo aqui como parece que foi pintada? Aqui ao redor da lesão, parece que passaram uma tinta aqui, colorido, bem do ladinho da lesão, para delimitar o limite dessa lesão. Que é para eu saber, olha, até a borda vermelha é lesão. Tá? Fora da borda vermelha não é mais lesão. Pouco elevado. Tá? Aqui a gente pode olhar pela imagem, parece que a lesão está no mesmo nível da pele. Tá? Não tem aquela coisa de ficar assim sobreposta, a pele fica mais elevada. Você sentir aquela elevação quando você passa a mão. Igual quando a pessoa tem aqueles sinais grandes. Você passa a mão no sinal, você sente a elevação. Né? Agora, quando é um sinal só de manchinha, você passa a mão no sinal e você não sente mudança. Você sente que está ali no mesmo nível da pele. A mesma coisa aqui nesse tipo de hanseníase. Você não vê muita diferença do nível da lesão para o nível da pele. Ocorre comprometimento simétrico de troncos nervosos e filetes nervosos espessados. Tá? O comprometimento nervoso, como acontece em todos os outros casos. Queda de cabelo, a alopécia, diminuição ou ausência de sudorese. Também, como eu já falei aqui para vocês, a anidrose, igual acontece na anterior. Porque como esse bacilo ele está alojado muito na periferia, o que tem na nossa periferia? Nós temos os nossos poros, nós temos as nossas glândulas sudoríparas, então ele fica tudo ali próximo e ele fica atrapalhando as atividades aí dessas glândulas, fica interferindo no trabalho delas. Hanseníase dimorfa ou borderline é uma forma intermediária. Tá? Ela já está assim, subindo a gravidade da hanseníase. Aqui já é uma forma mais preocupante. Possui variedade de lesões cutâneas. Olha a quantidade de lesão que essa pessoa possui. Não é mais só uma lesão. Apresenta-se como placas, nódulos eritematosos, acastanhados, endurecidos e dolorosos em grande número, com tendência à assimetria. Aqui já apresenta nódulo. Gente, o que significa o nódulo? Não é mais aquela lesão lisa, como eu falei para vocês na anterior. Não é aquela coisa que está no mesmo nível da pele. Tá? Você passa a mão na lesão e passa a mão na pele e você não sente diferença de nivelamento. Ali é meio que a mão deslizasse ali entre a pele e a lesão. Você não sente a mudança quando está na pele e quando está na lesão. Aqui você vê essa mudança. Você nem precisa tocar que você já está vendo. A gente consegue ver aqui que essa lesão ela está sobreposta à pele. Ela está ali, como está escrito, é um nódulo. Tá? O que é um nódulo? É tipo uma bolinha ali que você passa a mão, você sente um endurecimento, você sente um outro aspecto diferente do aspecto da pele. Duro, tá? Como está aqui, endurecido e doloroso. Tá? Diferente das outras lesões que o paciente já não sente nada, aqui ele sente o contrário, ele sente dor por conta dessas lesões. E aí podem ser sobrelevadas ou não. O que significa ser sobrelevadas? Ela tem tipo um volume,
tá? Ela fica tipo meio como se fosse, como tá escrito, né? Um nódulo, é um nódulo. Então fica sobrelevado, com áreas centrais que podem ser deprimidas e aspecto de pele normal. Aqui a gente tem uma mistura de lesão. A gente tem umas mais vermelhas, uma mais clara, uma que parece que está bem volumosa, outras que parece que não está muito volumosa. Enfim, uma quantidade grande de lesões, cada uma pode ter um aspecto diferente. Com contorno interno bem definido e externo mal definido, que é o contorno aqui é as bordas. As bordas, a parte interna delas são bem definidas, a parte externa não são tão bem definidas. Acometimento dos nervos é mais extenso. Tá? Onde está o bacilo? Tá aqui. O bacilo está aqui na lesão. Então, se eu tenho várias lesões, eu tenho muita área ali de nervo passando e muita área que vai ser comprometida. Se eu tivesse uma única lesão, a área comprometida seria ali próximo, o nervo ali daquela área. Tipo, se eu tivesse aqui nesse antebraço. Então, o nervo que passa próximo aqui nesse antebraço, que seria o nervo comprometido. Mas eu tenho vários, tá aqui, várias lesões. Então, significa o quê? Que eu vou ter mais nervos acometidos. E a Bichoviana, ou lepromatosa? Gente, eu lembro que eu falei, Bichoviana, ela tem umas feridas assim muito mais visíveis. Olha só os caroços que dão no rosto da pessoa. Olha aqui na orelha da pessoa, é tipo uns caroços, sabe? Fica uma coisa assim, bem assim, perceptível. E assim, bem cômoda, não é, para esse paciente. Eu já vi, deixa eu ver se tem aqui essa foto. Não, não tem. Mas assim, eu já vi foto com o rosto da pessoa totalmente acometido de lesão. Cheio de feridas, sabe? Tá vendo esse nódulo grande aqui no rosto dessa pessoa? Isso aqui é uma lesão da hanseníase. E assim, a pessoa tinha vários, um do lado do outro. Imagine a pessoa cheia desses caroços aqui pelo rosto. Bem complicado, né? Então, o que acontece nessa hanseníase? O bacilo se multiplica com mais facilidade, levando a uma maior gravidade, com anestesia dos pés e mãos. Tá? Então, o que significa essa anestesia? Que ele não está sentindo. Tá? Os pés e as mãos dele ele não têm sensibilidade. Isso é muito ruim, tá? Porque a gente ter sensibilidade, isso serve como proteção para nós. Tá? Imagine você colocando a sua mão no fogo. Você vai deixar a sua mão no fogo? Não, né? O primeiro impulso é você puxar a mão porque você sentiu o calor do fogo. Quando a pessoa perde a sensibilidade, ela não sente. E aí você coloca a mão no fogo e a mão fica lá. Tá? Você tá olhando, não tô sentindo nada, então vou deixar. E vai acontecer o quê? Vai queimar a sua mão. Isso acontece muito com o paciente de hanseníase e paciente de diabetes. Que ele anda, aí ele pisa no prego, ele corta o pé, ele dá topada e ele não sente. Porque o nervo periférico dele não está funcionando. E aí vai acontecer o quê? Vai começar a abrir muita lesão ali naquela área que está sendo machucada. A mesma coisa aqui, se você não sente as suas extremidades, isso é ruim, porque você perdeu um pouco da sua proteção. Possui lesões cutâneas, tipo placas infiltradas e nódulos, que são os rancenomas, de coloração eritema castanhada ou ferruginosa. Tá? Ela não é tão avermelhada como o caso anterior aqui. Se a gente vê, olha só como ela é bem vermelhazinha. Aqui não, ela não é tão avermelhada. Eritema significa um pouquinho de vermelhidão acastanhada. Tem um pouquinho bem leve de vermelho, mas assim, num tom mais escuro. Pode ocorrer infiltração facial com madarose superciliar e ciliar. Aqui, olha, perceba, olha a sobrancelha dessa pessoa como é. Cheia de lesão. Rancenomas nos pavilhões auriculares. Aqui como a gente vê na foto aqui de cima. São as lesões também ocupando aqui o pavilhão auricular. Áreas extensas com alterações de sensibilidade e autocomprometimento de troncos nervosos. Ela dá muito aqui na parte do rosto, da face, assim no tronco. E é claro que, como eu falei, dependendo da quantidade de lesões, vai acabar comprometendo vários nervos diferentes, né? E a gravidade acaba sendo bem maior. Como eu vou investigar a hanseníase? Tem uma investigação clínica e epidemiológica só através do seu olhar. E assim, você trabalha numa área
você sabe que ali tem casos de hanseníase. Então, se você chega alguém para você com características de hanseníase, isso é diagnóstico clínico. E aí você sabe que a área ela tem muitos casos de hanseníase, aí é um diagnóstico epidemiológico. Como você vai fazer esse diagnóstico? Através da anamnese, através de um exame clínico, que é dermatológico e neurológico. A anamnese é a conversa com o paciente, gente. Você perguntar para ele se tem alguém na família com hanseníase, se de repente ele entrou em contato com alguém de hanseníase. O exame clínico dermatológico, você vai tocar na lesão, você vai usar alguns instrumentos para cutucar a lesão, para ver justamente se essa pessoa tem sensibilidade ou não. Neurológico, a gente vai ver os nervos periféricos, como está a ativação desses nervos. Ele está sentindo ainda a parte da periferia ou já está comprometida? E o diagnóstico laboratorial é através da baciloscopia, através do esfregaço intradérmico, tá? Aquela questão do suave, da biópsia, que faz uma raspagem para poder fazer uma cultura e investigar se ali tem bacilo da tuberculose ou da hanseníase. Nessa anamnese, como ela é feita? Através da obtenção da história clínica e epidemiológica, se deve conhecer as condições de vida do doente, a idade, a escolaridade, a procedência, com quem reside e quantas pessoas reside, ocupação e atividade diárias. Assim, geralmente a hanseníase ela se desenvolve mais na população carente, tá? Na população que não tem tanto acesso a uma boa alimentação, que já tem um sistema imunológico comprometido. E assim, é comprovada também cientificamente que quanto maior o grau de escolaridade daquela pessoa, mais hábitos saudáveis ela vai ter para a vida dela. E o contrário, né, também se aplica. Quanto menor o nível de escolaridade, menor o nível de hábitos saudáveis. Então, você saber qual o grau de escolaridade dessa pessoa vai te direcionar a você pensar se por acaso você não precisa explicar mais vezes para essa pessoa como a doença funciona. Tá? Como é que ela vai tomar os remédios, como é o tratamento. Você às vezes precisa até mudar a sua linguagem. Tá? Que às vezes a gente conversa com o paciente numa linguagem muito técnica. E quem for trabalhar na área da saúde coletiva, quem for trabalhar mais com a população, precisa entender que a gente não pode usar de linguagem muito técnica, a gente tem que usar a linguagem deles, a gente precisa ser entendido, tá? Então, quando você sabe o grau de escolaridade da pessoa, você já consegue ter uma noção qual é a linguagem que você vai usar, como você vai orientar, e nem se for uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, como é que você vai explicar os remédios para ela, como é que você vai conduzir essa conversa. Identificar a provável fonte de infecção, tentar descobrir se existe alguma outra pessoa ali próximo desse paciente, próximo ali daquela área, que está com hanseníase. Se tem alguém ali que está sendo portadora da doença, transmitindo e não está fazendo nenhum tratamento, tá? A gente tem que ir atrás de quem são as fontes. Ouvir as queixas do paciente, observar a sintomatologia neurológica e os sinais cutâneos. Tá? O quanto de comprometimento periférico tem? A pessoa consegue mexer os dedos? Ela tem sensibilidade na periferia? Essas coisas são avaliadas. Identificar a duração, a localização e a evolução das lesões. Há quanto tempo esse paciente está com essa lesão? Muitas vezes ele está há muito tempo. Tá? Aquilo que eu falei, vê aquela manchinha, acha que não é nada, vai passando na pomadinha, aí só depois que percebe que não está sumindo, aí só depois que ele vai se preocupar em iniciar um tratamento, em procurar um médico, e quanto mais tempo ele passar com a doença, né, maiores as chances dessa doença agravar. Investigar a localização e evolução dessas lesões. Às vezes ele mostra pra gente só uma lesão, que geralmente é a parte mais exposta. Ele mostra o braço, mostra ali no rosto, mas às vezes tem outra lesão escondida. E nem ele sabe que ele tem, ou às vezes ele tem vergonha de mostrar em outra área. Então é bom a gente perguntar para ele: seu Francisco, é só essa mesmo? Bora ver se de repente não tem outra lesão. Aí pede para o paciente tirar a blusa, dar uma olhada na costa, no tórax do paciente, dar uma olhada nas pernas, ver se não tem nenhuma outra lesão escondida. Para o diagnóstico,
Deve-se verificar a presença de lesões, sua localização, forma, número, dimensões, sensibilidade, contornos, limites, bordas e consistência. Tá? Fique tranquilos que todos esses detalhes não são tanto para vocês, é mais para o enfermeiro, mas é bom vocês saberem que a lesão ela tem tudo isso. Ela tem a localização dela, onde ela está, tórax, abdômen, costa, braço, a forma dela, como ela é redonda, qual o aspecto, qual é o desenho dessa lesão, quantas lesões esse paciente tem, qual a dimensão, qual o tamanho dessa lesão, quantos centímetros, tem sensibilidade, tem contorno. Aqui, olha, essas duas últimas aqui a gente vê bem a questão do contorno da lesão. Cadê? Aqui, ó, a gente vê bem esse contorno. Aqui na outra a gente vê muito bem também esse contorno. Quais são os limites, como está essa borda, qual o aspecto dessa lesão. Avaliar o comprometimento dos nervos periféricos com alterações sensitivas ou motoras ou autonômicas. A gente faz um teste para ver se as extremidades do paciente ainda têm sensibilidade. E aí depois faz a classificação, para dizer qual é o tipo de hanseníase que essa pessoa tem. E a gente vai classificar essa hanseníase em paucibacilar ou multibacilar. Tá? Porque dependendo do caso, vai ser um tratamento diferente e vão ser cuidados diferentes. O que é uma hanseníase paucibacilar? É uma hanseníase que tem até 5 lesões, tá? Até 5 manchinhas, tá? Ou qualquer ferida no corpo, até 5 feridas. Até 5 é pauci. O que significa pauci? Poucos bacilos. Significa que ela não está muito infestada da bactéria. Multi, muitos bacilos. Que significa que ela está muito infestada e são mais de 5 lesões. A multibacilar, ela está com o corpo dela inteiro cheio de lesões, que é o que a gente vê aqui, ó. Essa primeira, tá vendo? Todas essas feridinhas aqui, essas lesões, essa pessoa tá cheia, tá? Então, aqui é multibacilar. Aqui, nesses outros casos, se ela tiver só essa grande mancha, ou então nesse último caso, que é essa manchinha pequena, mas ela tem até 5 manchinhas dessa no corpo, aí ela é pauci. Se ela tiver mais de 5, aí ela é multi, tá? E aí você é classificada, você tenta classificar se ela é pauci, se ela é multi, e depois você tenta dizer qual é a forma clínica dela. Indeterminada, tuberculose, dimorfa, vichoviana. E assim, a paucibacilar de poucos bacilos, ela é ou indeterminada ou a tuberculose. A multibacilar, ou ela é dimorfa, ou ela é vichoviana, que são as duas formas mais graves, tá? Multibacilar sempre vai ser mais grave, porque sempre vai ter mais bacilo, a doença vai ser mais forte, vai ter mais sintomas, vai ter mais sequelas, tá? Que nesses dois casos a gente vê mais lesões, então a multi, ela é sempre mais complicada. Tá? Quando é que eu sei que pode ser paucibacilar? Vamos às características. Ela tem uma área que está anestesiada, tá? Ela pode ter parestesias. O que é a parestesia? É a sensação de formigamento, geralmente temporária, que às vezes acontece no braço, na mão, nas pernas, nos pés. E aí ela vai ter a manchinha, e ela pode relatar que diminuiu a sudorese, que ela tem transpirado menos. Ela pode relatar que ela houve queda de pelos, de cabelo, assim, tá tendo rarefação de pelos, que a gente chama, assim, o cabelinho dela nas áreas do corpo está menos do que é o normal. E assim, a baciloscopia deu negativa, tá? Quando a baciloscopia, que é o exame laboratorial, ela dá negativo, não significa que essa pessoa não tem hanseníase, tá? Significa que ela não tem a forma multibacilar, significa que tem poucos bacilos. Como tem poucos bacilos, eles não foram identificados pela fórmula baciloscópica, mas isso não descarta o diagnóstico de hanseníase. O que vai acontecer? Eu vou ter que dar o diagnóstico somente pela forma clínica, somente pelos sintomas. Quem dá o diagnóstico realmente? Quem fez o diagnóstico? O médico. Tá? Ele vai fechar o diagnóstico e vai solicitar o início do tratamento. O enfermeiro, ele dá a suspeita, ele encaminha para o médico falando, olha, doutor, essa paciente aqui, provavelmente aqui é hanseníase, tá? Então, quem vai fechar mesmo o diagnóstico é o médico para poder iniciar o tratamento, porque é ele quem vai prescrever.
Vocês, como técnico, pode acontecer de vocês estarem fazendo visita na casa de alguém e aí a pessoa relata para você que ela tá com essa manchinha. Aí você vai lá, olha a mancha, passa a mão, a pessoa diz que não tá sentindo. Aí a pessoa diz que, eu tô sentindo assim, às vezes um formigamento no meu braço. Eu tenho percebido assim que eu tô transpirando menos, meu cabelo tá caindo. Aí tudo isso são indícios que pode ser hanseníase. Tá? Como é que eu vou suspeitar que é uma tuberculose? Aí já tenho algumas placas, não é só mais mancha, placas eritematosas com até 5 lesões bem delimitadas, hipo ou anestésicas, porque é hipo pouca anestésica. Ela tem a sensibilidade, mas não é tão boa. Ela sente, mas sente muito leve. Tá? Na tuberculose também a baciloscopia ela é negativa, ou seja, não dá a confirmação laboratorial, mas pela confirmação clínica se pode fechar o diagnóstico. E agora na MUT? Na MUT vai dar baciloscopia positiva com certeza, porque a MUT tem muito bacilo. Então, quando fez lá a biópsia, com certeza naquele pedacinho ali que foi tirado tá cheio de bacilo. E na forma multibacilar vem acompanhada assim, de vários outros sintomas. Né? A gente já tem aquelas lesões mais fortes, mais nodulares, aquela coisa mais espalhada. É muita lesão pelo corpo da pessoa. Tá espalhado de lesões e assim vários outros efeitos, além da sensibilidade, vão surgir no corpo dessa pessoa. Quais são os efeitos da hanseníase, além de só a sensibilidade? A gente tem que se preocupar com a incapacidade física dessa pessoa, porque como a hanseníase ela atinge muito a periferia, como eu falei, a pessoa vai perder a sensibilidade dos dedos, das mãos, dos pés. A nossa preocupação com esse paciente não é só a lesão, tá? É por todas as sequelas que essa doença ela vai deixar nesse paciente se ele não receber o tratamento adequado. Então, quando a gente faz um acompanhamento, não é só ver se a lesão está sumindo, se está diminuindo, se diminuiu a quantidade de lesões. Eu tenho que fazer toda uma análise desse paciente em termos de avaliar o tipo de lesão que ele está desenvolvendo. Tá? Porque dependendo das lesões, das sequelas, isso pode comprometer imensamente a vida desse paciente. Tá? Ele pode não conseguir mais trabalhar, não conseguir mais fazer as atividades do dia a dia. Mas essa questão da avaliação, que tem muita coisa aqui pra gente conversar, eu vou deixar para a próxima gravação, tá? Terminem aqui de assistir, assistam com calma, eu vou mandar o material para vocês, tá? Para vocês verem com calma, assistam a videoaula. Gente, é muito importante vocês assistirem aqui a videoaula, tá? Porque eu sei que tem aluno que tenta só lendo o material. Só ler o material não é o suficiente, porque tem muita informação que eu falo durante a aula. O que é o ideal? É você assistir a aula com material, tá? Quem tiver condições de imprimir é excelente. Você assiste a aula com material em mãos e de acordo com o que eu for falando, você vai anotando. Tá? Uma coisa não elimina a outra. A videoaula não elimina o material impresso, o material em PDF, e o PDF não elimina a videoaula. Tá? Se você estudar só por um ou só por outro, o teu conhecimento vai ficar incompleto. Tá? Então, não deixem de assistir a aula, tá? Por isso que eu vou encerrar aqui essa primeira parte, para não ficar muito extensa e cansativa, tá? E aí vocês podem depois ler com calma o material, voltar à aula, anotem as dúvidas de vocês, que a gente vai ter uma aula para falar de hanseníase só para tirar as dúvidas, tá? Então é importante você anotar o que você não entendeu. E se não quiser esperar para a aula online, é só me enviar uma mensagem que eu tiro as suas dúvidas com certeza, tá bom? Abraços a todos e boa tarde.